Olá, no vídeo de hoje nós vamos fazer um projeto de agenda. Estou usando a agenda da Carina Urso, do Estúdio Office K. Vou mostrar para vocês esse miolinho aqui. É uma agenda 2020 com impressão gráfica, muito bacana pra gente agregar valor nos nossos projetos. Então vem ela impressa certinho, a gente só vai precisar fazer a furação depois. Nesse kit, então, vem o miolo, um envelopinho plástico pra gente encadernar junto. Vem a plaquinha de papelão roller e a luva para proteger a nossa capa. Então, aqui já separei a luvinha do papelão. E aí a gente precisa fazer o quê? Tirar as medidas deste papelão aqui. Tirar as medidas certinho. Anotar. Tirar as medidas de largura, de comprimento e largura. Depois de tirar as medidas, eu sei que basicamente tem aqui 2 milímetros, 1 milímetro e pouco. Então, eu preciso acrescentar mais 2 milímetros aqui dessa dobra, deste lado e deste lado. Então, vão ser mais 4 milímetros. Tanto nas laterais, como nas partes de cima e de baixo. Então, nos 4 lados, a gente precisa aumentar 2 milímetros. Então, vão dar 4 milímetros. Aí, a gente precisa considerar o acabamento aqui da parte interna. Então, aqui eu preciso considerar, eu vou usar como medida esse gabarito de encadernação de 1,5. Então, eu vou considerar aqui, então, 1,5 de todos os lados. Então, vão dar aqui mais 3 centímetros e aqui mais 3 centímetros. Aí, você vai calcular e você vai ter a área do papel para fazer esse layout lá dentro do Photoshop. Então, a gente vai trabalhar com essas medidas lá dentro do Photoshop, as medidas exatas. Então, aqui vão dar 14, 17,5 por 23,7. Então, a gente vai trabalhar dentro dessa área de trabalho, desse layout lá dentro do Photoshop, fazendo aquele layout padrão que a gente já trabalha. Bom, então aqui nós estamos dentro do Photoshop e eu vou criar um novo arquivo. Vou vir em File, New, e vou colocar as medidas do arquivo que eu quero aqui. Posso vir aqui em Name e colocar capa agenda A5 2020. Vou deixar aqui em Custom. Vou colocar as medidas de 17,5, alterar aqui para centímetros, por 23,7 por 17 centímetros, 300 de resolução, pixels por inches. Vou deixar aqui RGB 8 bits e o fundo branco. Então, este é o tamanho da arte que eu vou produzir aqui para fazer impressão depois para fazer a nossa capa. E agora a gente vai trabalhar aqui dentro, lembrando que 1,5 centímetro para cá, mais 1,5 para cá, para cima e para baixo, é basicamente a vira, né? O acabamento da nossa capa. Então, eu vou dar um Ctrl R aqui, vou vir ajustar aqui a minha reguinha para 0, vou puxar uma linha guia para 1,5. Fazer isso nos 4 cantos. 1,5. Puxar minha reguinha para cá. 1,5. E puxar para cá. 1,5. Espera que aqui nesse cantinho não ficou. Vamos fazer novamente.
arrastar minha linha guia para cá. Então, basicamente, a nossa área de trabalho é esta daqui, considerando que a gente tem que deixar uma margem para fazer o airô. Então, vou vir aqui puxar nossa reguinha aqui novamente, deixar uma margenzinha pro airô aqui de mais ou menos mais 1,5, de 1,5 a 2 centímetros. Então, eu sei que esses 4 lados aqui são a vira, a parte que vai ficar interna para dar acabamento na nossa capa. E aqui a furação do airô. E a gente vai começar a trabalhar aqui dentro desta área de trabalho. Aí, para facilitar a nossa vida, nós vamos salvar isso aqui dentro de uma pastinha, de um projeto. Então, a gente vai criar uma pastinha. Eu já deixei aqui. Vou deixar aqui ele em formato PSD, mesmo não estando em layers, porque aí ele vai ficar certinho aqui. O nosso layout para trabalhar, tá certo? Então, agora eu vou selecionar aqui o kit que eu quero. Primeiro, a gente precisa selecionar aqui o papel que a gente quer trabalhar. Neste caso, eu vou abrir o papel craft e vou abrir o papel de jornal. E eu vou ver o que mais fica certinho aqui para mim, se enquadra aqui para mim neste caso. Tá certo? Então, eu vou arrastar os dois. Eu abri aqui, vou vir aqui e arrastar para dentro. Ou poderia vir dar um Ctrl C, Ctrl V. Vou fazer dessa forma aqui no outro para vocês verem como é super fácil. A criação de layout é sempre os mesmos comandos, tá certo? Então, aqui eu abri para cá. Vou dar um Ctrl A para selecionar, ele selecionar aqui para mim. Um Ctrl C para copiar. Posso aqui fechar. Vim nessa minha área de trabalho e dar um Ctrl V. Vou deixar então esses dois papéis para ver qual que eu quero que fique, tá certo? Se você aí não tem o Photoshop, não tem o Silhouette Studio, mas quer fazer essa capa, você pode fazer impressão aí na sua casa do papel digital e criando os layouts, criando o layout, recortando os elementos do kit, tá? Esse fundo a gente poderia também fazer a impressão do papel craft do kit digital, ou simplesmente vir e pegar um papel craft e já encapar a sua capinha, tá certo? Então, existem várias possibilidades de você agregar valor e criar esse projeto sem ser no Photoshop, tá? Eu vou ver se eu consigo, nos próximos vídeos, dar dicas de como você fazer a criação desses layouts, dessas capas de agenda, de planner, sem usar um programa de edição de imagens. Mas nesse de hoje, especificamente, a gente vai trabalhar com layout, tá? O meu foco aqui é trabalhar com layout e usar os kits digitais para te dar várias sugestões de uso dos kits, tá certo? Então, já escolhi o papel, os dois papéis que eu quero. Esse kit tem uns papéis maravilhosos, mas eu vou escolher somente esses dois e depois eu vou ver qual fica melhor aqui para o nosso projeto, tá certo? Vou colocar, a gente poderia pôr foto, então tem uma formizinha pra gente pôr foto, mas não quero. Vou pegar esse papelzinho aqui, arrastar ele aqui pra dentro do nosso Photoshop. Vou vir aqui, arrastar ele pra cá. E depois a gente vai fazer todo o trabalho do layout. Primeiro eu quero arrastar os elementos que eu quero. A gente pode simplesmente arrastar ou dar Ctrl C, Ctrl V. Então tem várias formas de a gente fazer o mesmo processo aqui. E no decorrer dos vídeos eu vou mostrando algumas formas da gente trabalhar no Photoshop. E aí você se adapta, né? O que for mais fácil e melhor pra você. Então eu vou arrastar alguns elementos que eu quero colocar aqui. Eu acho que essa bandeirinha eu gosto mais da amarela. Então vou puxar a amarelinha pra cá. E aí você vai puxando os elementos que você quer trabalhar, para depois a gente fazer a composição, né, propriamente dita do layout. Vou puxar esse vasinho, porque ele tá super fofo. Todos os elementos desse kit estão fofos, né? São doodles que foram desenhados por mim, já falei isso antes, né? Chega até a ser chato, mas preciso falar. E feito uma... Opa! Peraí que eu tirei meu negócio do lugar, minha linha guia. Feito a colorização dos doodles no Photoshop também.
estilo mais pinturinha, mais aquarela, um estilo mais de manualidades mesmo. Então, aqui eu vou selecionar aqui. Eu quero esse agradecer, que ele tá bem lindo. Vou selecionar os elementos que eu acho que fica bacana, os elementos que eu gostei deste kit. E aí eu vou produzir e movendo eles de lugar até ver como eu quero que fique aqui, tá certo? Deixa eu pôr o passarinho rosa para ver se eu gosto, senão a gente volta pro azulzinho mesmo. Opa, a gente tá mexendo na linha guia aqui. Vamos ver. Então, aqui já dá pra gente ter uma base. Vou com a tecla Ctrl e o clique do mouse clicar em cima do elemento que eu quero arrastar, ó. Ou vir aqui na layer, tá? Mover a layer, com a layer selecionada. Mas o clique do mouse também é uma outra forma de a gente trabalhar. Vou dar um Ctrl T e vou redimensionar aqui. Eu quero que ele fique menorzinho aqui. Lembra que aqui a gente vai ter o espacinho para colocar o aero, então eu preciso centralizar os meus elementos mais nessa partezinha aqui, tá certo? Vou colocar meu pássarozinho aqui, Ctrl T, Shift Alt e clique do mouse para eu diminuir. Vou rotacionar ele para cá. A gente vai posicionando para ver aonde fica. Os elementos ficam melhor posicionados no layout, depois a gente vai tirando ou colocando, tá certo? Vou girar ele, que eu quero que ele fique meio que deitadinho aqui. Vou vir aqui, diminuir um pouquinho mais esse vasinho aqui. Diminuir é só selecionar, com Shift Alt e clique do mouse, a gente seleciona. O Ctrl a gente segura para mover o clique do mouse. Não vai combinar aqui, isso daqui também não vai combinar. Vou tirar esse daqui, vou descer o agradecer para cá. O passarinho aqui. Essa bandeirolinha vou diminuir aqui. Vou selecionar alguns outros elementos aqui pra gente ver aqui que dá para compor ali o layout. Realize e 2020 eu vou abrir. Vamos selecionar, dar um Ctrl, opa, arrastar para cá. E arrastar para cá. Opa, que não foi, peraí. Arrastou errado. Arrastar para cá. Vou dar um Ctrl T para selecionar e diminuir. O realize da mesma forma. E aí, você só vai puxar esses elementos aqui para dentro, tá certo? Do seu layout. E vai posicionar aí da forma que você quer que fique no seu projeto, tá certo? E aí a gente vai colocar os elementos que a gente quer aqui, tá certo? Aqui. Colocar uma sombra em Drop Shadow. Esse estilo de layout é um estilo mais scrape artesanal mesmo, tá certo? Vou dar um ok aqui, ó, já coloquei Drop Shadow, já localizei aqui, coloquei a sombra que eu quero. Vou vir aqui na minha Style, criar uma sombra. Deixa eu ativar a Style aqui. New Style, criei uma sombrinha, vou selecionar aqui, colocar a sombra aqui. Deixa eu ver, eu acho que o outro papel vai ficar mais interessante. Eu acabei que tirando, né, o outro. Ah, não, tá aqui em cima. Vamos arrastar ele pra baixo. Eu acho que esse vai ficar mais interessante, né, aqui nesse projeto. Do que o craft, o que vocês acham? Vou diminuir a opacidade aqui pra ver. Acho que eu gosto assim, ó, mais marronzadinho.
E a gente vai incluir todos os elementos que a gente quer aqui dessa forma, arrastando ou simplesmente copiando e colando, e vai fazer esse layout. Vou salvar aqui. Para salvar, eu clico em Save As. Sempre eu salvo uma cópia em PSD, se eu quiser fazer alguma alteração, tá? Mas basicamente é isso. Depois eu vou dar uma olhadinha de novo nesse layout aqui, vou ver como eu quero que ele fique, tá certo? Aqui eu vou salvar ele em JPEG, uma cópia do JPEG. Vou abrir um novo documento aqui em tamanho A4, International Paper, tamanho A4. Vou vir aqui no que eu salvei em JPEG, eu vou abrir ele para cá. Esse daqui tá salvo em JPEG, eu vou arrastar ele para cá. E os elementos que eu quero fazer uma sobreposição, colar com fitinha banana, eu vou simplesmente clicar e arrastar. Clicar e arrastar. Posso vir aqui nesse vasinho, clicar e arrastar. Tudo que eu quero dar uma sobreposição, eu clico e arrasto para cá dentro do A4, para a gente fazer a impressão e fazer o corte disso. Se você tem uma silhuete, melhor ainda, porque daí você consegue cortar lá dentro da silhuete, tá? Dentro do Silhouette Studio. Posso tirar a visualização aqui, tiro o fundinho pra gente salvar isso em PNG e vou salvar isso aqui em PNG agora, uma cópia em PNG, somente em tamanho A4. Se você for fazer lá dentro do Silhouette Studio, em PNG fica mais fácil, tá certo? E a gente vai fazer a impressão desta arte pra gente fazer a nossa capa lá. Eu vou dar uma olhadinha nessa capa aqui, mexer mais alguma coisa, colocar algum outro efeito aqui e depois eu volto com ela impressa pra gente finalizar esse projeto, tá certo? O papel que eu estou usando é um papel offset de 120 gramas da Lavoro Papéis. E essas foram as configurações que deram certo aqui pra mim e eu vou te passar as configurações que eu fiz para este projeto, tá? Vou clicar aqui na opção imprimir, vou escolher a minha impressora, vou clicar aqui em opções, propriedades da impressora, vou escolher aqui papel A4, vou escolher aqui papel comum, porque o papel offset é um papel comum, vou colocar a orientação do papel em vertical, vou clicar aqui em cima em mais opções, avançados, controles de cor, RGB 2.2, brilho 5, contraste 10, saturação 0 e densidade 5. Vou dar um ok novamente e colocar para fazer a impressão. É muito importante orientar que essa configuração que deu certo aqui pra mim, nessa minha impressora, nesse papel que eu estou usando e com esse kit digital. Então, eu fiz essa impressão no papel offset de 120 gramas lá da Lavoro Papéis. Eu usei uma Epson L380 e as configurações foram as configurações que eu passei no vídeo anterior, tá? Aqui eu já fiz os tamanhos certinho das artes do que eu preciso para o meu projeto. Nessa folhinha eu já fiz a impressão com as marcas de registro para eu cortar lá dentro da silhuete. E agora eu vou passar esse verniz próprio para papel. Eu vou deixar linkado para vocês aqui nos comentários um vídeo que eu falo a respeito desse verniz. É um verniz que as meninas gringas que trabalham com scrapbooking usam muito para proteger os trabalhos. E vou aplicar em todos os papéis. Aqui eu não vou aplicar porque ele faz um pouquinho de sujeira, ele expande um pouquinho, né, para os lados, mas eu vou aplicar, esperar alguns segundinhos que ele seca super rápido. E eu quero dar a dica da cola. Eu sempre costumo usar a cola Coscorez Extra rótulo azul. Já testei outras colas do mercado, mas essa para mim é ideal porque ela contém pouca água na sua formulação. Em falar em formulação, gostaria de deixar um alerta aqui, que existem várias colas no mercado com a escrita, né, no seu rótulo que a cola não é tóxica, porém as colas são produto químico e no caso
de algumas são tóxicas sim, porque possuem formol formaldeído na sua composição. E muitas pessoas são alérgicas a esse tipo de produto químico. Então fica o meu alerta aí para você. E é importante também a gente orientar que, da mesma forma que existe adultos com alergia, né, alérgicos a esse formol, existem crianças também, então tomem cuidado, não confiem muito no que está escrito no rótulo, procurem pela ficha técnica das colas e dos produtos na internet. Normalmente as empresas disponibilizam isso, então procure por ficha técnica das colas e vocês podem analisar se algum componente daquela cola você é alérgico ou não, tá bom? Então aqui eu vou pegar um rolinho de espuma, vou umedecer ele bem pouquinho. Aliás, não é um rolinho de espuma, é um rolinho de lã, tá? Então, eu umedeci bem pouquinho o meu rolinho de lã. Vou passar aqui ele na cola. Como a cola ela é bem cremosa, eu usei água só para umedecer mesmo o rolinho. Então, agora a gente já preparou a cola aqui na nossa bandejinha. E a gente vai preparar agora a capa, o papelão, pra gente cobrir ele, né, com a arte. Tô usando um papelão roller lá da Studio Office da Karina Urso. Vou usar um fio de cabelo, um gabarito, um estilete, dobradeira, espátula. As impressões que a gente já fez a proteção com spray, mas vale lembrar que você precisa testar aí antes de usar nos seus projetos, tá? Também por se tratar de um produto químico. E agora a gente vai fazer a montagem aqui da nossa arte sobre o papelão. Então, vou passar um pouquinho de cola aqui com o rolinho. Eu gosto de deixar bem preenchido em todos os espaços. Eu gosto de passar uma camada bem generosa de cola, não em excesso, mas generosa. Porque se a gente precisar posicionar o papel sobre ele e mover um pouquinho o papel, ele vai mover. Agora, se a gente passa pouca cola, a hora que a gente coloca o papel sobre ele, a gente não consegue mover, ele já cola direto. Então, é importante você passar uma quantidade bacana para poder, se precisar mover o papel, a gente conseguir fazer isso, tá? Vou marcar aqui com o meu gabarito só uma marcaçãozinha bem clarinha, para ficar certinho aonde eu vou fazer a colagem do meu papelão. Vou alinhar bem certinho aqui, pra gente correr menos risco de ficar torto. Vou alisar aqui com a dobradeira pela parte do papelão, vou alisar bastante, já que o nosso papel, ele possui uma camadinha de verniz spray para papel. Então, se a gente forçar muito aqui, ele acaba danificando essa nossa impressão. Vou marcar bem os cantinhos com a dobradeira para facilitar aqui na hora de eu fazer a colagem da dobra. E isso tudo muito delicado, sem colocar força. A gente vai cortar os cantinhos com o fio de cabelo. O cabelo é super simples, só posicionar aqui nos cantinhos e cortar com o auxílio do estilete. Se você não tem o fio de cabelo, você marca uns 3 milímetros ali naquele cantinho e corta em diagonal. É importante fazer esse acabamento para ficar um acabamento bem bacana na hora que a gente fizer as dobras das laterais. Então, aqui eu já fiz. Aí, você pode usar ou um pincel para passar aqui bem nos cantinhos, ou pode usar um rolinho mesmo, tá? Então, tem duas maneiras aí de você fazer essa parte da laminação. Eu vou com um rolinho porque para mim é mais rápido. Mas depende do projeto também. Se for um projeto um pouquinho menor, compensa você usar o pincel. Vou dobrar aqui. Lembra que a gente já tinha feito um vinco antes com a dobradeira, então isso facilitou bastante. Deixa eu limpar aqui a cola, sujou um pouquinho. Deveria ter forrado, né? Mas vamos lá. E aí, eu vou vir bem devagarzinho com a dobradeira, auxiliando a colagem aqui.
Deixa eu pegar um paninho para limpar esse excesso de cola. Então, procurem passar bem pouquinha cola, tá? E sempre ter um paninho por perto para ir limpando, porque a cola acaba aqui manchando, né, o papel. Ela cria uma camadinha sobre o papel e acaba aqui manchando. Então, sempre procure deixar um paninho por perto. Eu estou usando aqui para limpar uma gaze, porque aí a gente já usa, já joga fora. Não tem que ficar lavando paninhos aí, né? Para usar nos projetos. Vou limpar aqui, que ficou com excesso. Aí eu vou fazer aquela marcação bem forte nos cantinhos, para a gente fazer a colagem aqui, ele não soltar aqueles cantinhos. Então, é muito importante você colar muito bem esses cantinhos, para na hora de fazer a vira da dobra aqui, ele ficar perfeitinho. Então, a gente faz primeiro 2 lados, um de frente para o outro, e depois os outros 2 lados, sempre alternando dessa forma, para ficar com acabamento bacana e mais interessante aí no seu projeto, tá? Essa é uma técnica, né, de cartonagem, né, muito utilizada, e a maioria das pessoas usam essa mesma técnica, hein? Não é tipo uma regra, né, é tipo um padrão que foi criado pra gente ter um resultado, um acabamento bom, perfeito e de qualidade. Então, se você pegar aqueles cadernos que vendem, né, nas papelarias, nas agendas, normalmente eles são feitos com esse acabamento aqui. E agora a gente vai passar a colinha aqui e colar o acabamento aqui da nossa capa. Então, primeiro eu passo cola no papelão. E aí, agora eu vou passar nos cantinhos do papel aqui pra dar o acabamento, pra não ficar vazando muita cola ali. Então, vou passar aqui dessa forma só pra vocês verem, rapidinho. Posso fazer isso sobre a base de corte, sobre a mesa, quando você tem, né, uma área de trabalho um pouquinho maior. Como eu estou gravando aqui, minha área de trabalho aqui está um pouco reduzida, mas dá pra mim mostrar pra vocês o processo. Vou alinhar aqui certinho. Olha só, quando a gente tem, foi o que eu falei, uma quantidade um pouquinho maior de cola, a gente consegue posicionar melhor o papel aqui, tá? Vou deixar a cola, um pezinho sobre essa parte que a gente fez, descansando por uns 30 minutos, para ela ficar retinha, para ela não ficar envergada. Então, eu tenho as capas prontas, eu tenho o meu aerô cortado no tamanho que eu preciso, eu tenho o meu envelopinho plástico aqui reservado, as luvas plásticas e o miolo da Studio Office K, da Karina Urso, que está apoiando esse nosso projeto. Eu já cortei um papel com as mesmas medidas. Vou usar os die cuts, cola, fita banana. Então, aqui eu tenho a capa pronta. O miolo, como eu disse, é da Studio Office K. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da loja dela e um cupomzinho de desconto para as compras acima de R$80. E agora eu vou colar os die cuts aqui sobre a capa. Se você está chegando aqui no canal agora, eu gostaria de te pedir para apoiar esse meu projeto de vídeos, de passo a passo, de cursos, aulinhas gratuitas. Você pode apoiar de várias formas, curtindo, comentando, compartilhando, indicando o canal e os vídeos para as amigas. E você pode me apoiar também indo lá na loja famaura.com, comprando qualquer produto. Nós temos produtos a partir de R$ 5,38. Então, aqui eu já fiz a colagem do die cut, eu colei com 2 alturinhas aqui. Vou fazer todo esse processo aqui, que é rapidinho, que é só colar mesmo. Acelerei um pouquinho o vídeo pra gente não perder muito tempo. E aqui eu tenho ele pronto, e agora eu vou encaixar dentro da nossa luva plástica. A luva também você encontra lá no Studio Office K da Karina.
Vou encaixar ele bem devagarzinho para não danificar os cantinhos. E o bacana dessa luva plástica é que ele protege nossos die cuts, a nossa capa. Vou colocar na contracapa também. E o bacana é que a gente consegue usar essas luvas também para capinha de planner, de álbum, no tamanho A5. Então, dê uma olhadinha, em especial lá na loja da Karina, tem muita luvinha, muito produto legal para facilitar o nosso trabalho. Então, aqui eu já deixei elas prontas. E agora a gente vai precisar fazer a furação e a encadernação usando a decinte, tá? Então, vou reservar aqui o que a gente vai precisar. Então, aqui é uma decinte de furo quadrado. A gente vai fazer a furação baseado aqui no meinho dela, nessa marcação aqui dessa setinha no meio. Eu vou deixar para você o link aqui na descrição deste vídeo, um link de um vídeo específico de como usar a decinte mais detalhado. Vou posicionar meu airô aqui já cortado no tamanho que eu preciso. Já puxei também os pininhos aqui. E vou pegar esse papel que eu cortei da mesma medida do nosso miolo, fiz a marcação do meio dele, fiz a furação e posicionei a reguinha aqui, centralizando o papel para a gente fazer uma furação perfeita. É muito importante a gente usar o gabarito, centralizar ele aqui ao meio e deixar a reguinha ativada aqui, posicionada no lugar correto para a gente fazer a furação. Que como são vários papéis, para a gente não se perder e para isso não ficar torto. Então, sempre posicionar certinho aqui no meinho dessa setinha. Aqui, então, eu tenho o meu miolo, que é lá da Studio Office K. E vou fazer a furação começando da parte de trás. Vou virar dessa forma e vou virar assim pra gente fazer a furação. A gente tem que prestar atenção também pra não furar errado e não ficar torto o projeto. Vou bater bem os papéis pra eles se encaixarem aqui, ficarem certinhos, alinhados. Bater bastante, acertar aqui com o meu gabarito, que é algo que eu fiz a marcação. E aí, ia fazer a furação certinha aqui, ó. Feita a furação, a gente vai posicionar essas folhas aqui. Tirar o gabarito, posicionar as folhas aqui na lateralzinha, nos nossos airôs que estão aqui, do nosso espiralzinho. Posicionar aqui certinho e fazer a furação de todo o restante do nosso miolo, da nossa agenda, do nosso planner. É um processo que demora um pouquinho e a gente vai fazer o mesmo processo até furar ele todo. Agora, nós vamos pegar o envelopinho plástico e fazer o mesmo processo. Eu vou alinhar o papel aqui, o meu gabarito nele, posicionar ele aqui na decinte e fazer a furação. Posicionar ele aqui no nosso airô certinho. E agora a gente vai fazer o mesmo processo, do mesmo jeitinho, com a nossa capa. A capa é um pouquinho maior, mas a gente vai tentar posicionar aqui no meio o gabarito da melhor forma possível para não ficar torto. E sempre é importante encostar bem atrás aqui na paredinha para que os furos sempre fiquem no mesmo lugar. Fiz a furação, vou posicionar aqui no airô. E agora a gente vai fazer a contracapa. Então, eu preciso que ele fique desta forma aqui. E vou fazer a furação seguindo esse alinhamento aqui. Vou posicionar no meio certinho. E da mesma forma, posicionar no meio da minha marcação lá. Chegar até o final. Quando tem um papel muito grosso, a gente pode permanecer o que a gente tá furando no local e tirar o gabarito, tá? Vou posicionar aqui. A gente tem que fazer a furação dessa forma, para a hora que a gente fechar, ele ficar certinho, tá? Alterei aqui o tamanho para fazer fechamento do meu airô. Vou fazer isso bem devagarzinho, para ele ficar bem redondinho, ficar certinho, os dentinhos. E aí, a gente já fica com o airô com acabamento, assim, super certinho.
Então aqui ficou o meu projeto pronto. Ficou muito bom. Gostei bastante de trabalhar com esses materiais aqui lá da Karina Urso. Então era isso que eu gostaria de ter compartilhado com vocês, todo esse processo. Espero muito que você tenha gostado. Se gostou, curte, não deixe de se inscrever no canal. Compartilhem com os amigos. Beijos, tchau!